E aí, meu amigo, minha amiga, como é que você está? Tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade às nossas percepções, a série de percepções. E a gente está aqui, ó, uma caminhadinha. Hoje não é tão dentro do mato, porque tem uma estradinha aí, tá vendo? Uma estradinha, mas aqui também tem um matinho. É o seguinte, eu estava pensando, esse negócio de Estados Unidos, China, União Soviética, e fiz uma percepção, tive uma percepção, que é a seguinte, que eu vou chamar de inimigo externo. Inimigo externo. Então, vamos falar do Brasil, né, que é onde a gente está, né? Sempre houve a figura desse inimigo externo, né? Antes da descoberta, eram as outras tribos. Era o Tupi contra o Guarani, contra os Tupinambá. Então uma tribo vivia na iminência de ser invadida pela outra tribo. E isso dava um problema danado. Porque... Agora, isso aí também era muito usado, né? Tanto naquela época quanto agora, né? Para os acordos políticos, para os movimentos econômicos, para as decisões mais duras, ditatoriais. Sempre foi usado assim, né? Não só aqui, isso é geral, né? Agora, depois desse evento, aí vieram os portugueses. E aí, os portugueses passaram a ser aliados para uns e inimigos para outros, né? Olha que bonito aqui. Então, o inimigo externo era o português. Tá certo? Olha de onde a gente veio. Olha que bonito. Tá vendo? Então, e aí assim foi, né? Depois vieram os franceses, espanhóis também, sul do país, os franceses aqui no Rio de Janeiro. Ó, a nossa entrada da trilha é essa aqui, ó. Vou te mostrar, não conta pra ninguém não. Aí. Viu? E aí, sempre houve uma entidade externa, um país, um ente externo ao Brasil, em todos os seus momentos, até antes da nossa descoberta, né? Antes não, antes eram as tribos, né? Aqui que bonito, né? Tá vendo? Que faziam essa vez desse inimigo externo, né? Hoje, em função dessa dualidade extrema, né, que foi criada lá não foi antes da época da Guerra Fria, né? A gente tem os Estados Unidos, hoje representando a figura mais à direita aí, pelo Donald Trump. Você tinha a Rússia pelo Putin, mas quem assume esse protagonismo aí de contraponto é a China, né? Então, Xi Jinping, a China vai ser a maior do mundo, aquelas conversas que a gente já falou. Só que isso, na prática, eu vou ser sincero com você, isso não tem a menor importância hoje. Porque a China vai entrar, vai dominar. Eu adoro algumas, né? Não todas, essas teorias da conspiração, porque elas me ajudam a sair da caixa, né? Pensar de uma forma um pouco diferente, eventualmente ter algum insight novo. Então eu acompanho algumas aí, mas não muito intensamente. E sou obrigado a dizer que a gente não precisa se preocupar nem com os Estados Unidos e nem com a China. Nenhum dos dois tem um interesse maior
na nossa realidade, nas nossas riquezas, no nosso povo, no nosso know-how. Muito pelo contrário, os dois querem, e há espaço para os dois, certo? Participarem, estarem próximos ao Brasil. Esta é a conclusão que eu cheguei. Eu não preciso estar do lado de um e abdicar do outro, e nem preciso estar do lado do outro e abdicar do um. Muito pelo contrário. O Brasil é dos poucos países no mundo que tem condição de estar se relacionando bem com os dois, né? Ah, mas a China vai comprar 2 canais de televisão, a China vai dominar a mídia do país. Não vai. Impossível isso. Em função da ordem democrática e livre mercado. Então comprou 2 canais, vão surgir mais 1 ou 2 canais em breve, isso aí é fato. Tá certo? Aqui, que bacana aqui. Esse larguinho aqui eu gosto muito. Ah, mas aí o dinheiro deles, eles vão comprando tudo, vão comprar as terras. Tudo bem, compra as terras. E aí? Ah, eles vão transformar no Estado? Não vai transformar no Estado, não tem condição de controle. Isso aí exige uma série de outras demandas. Eu digo até que para nós o bom é estar ligado aos dois, né? Mas não numa vinculação política direta. O alinhamento com os Estados Unidos é mais profícuo para nós nesse momento. Por quê? Primeiro, pela proximidade geográfica. Segundo, que o mandatário americano, Donald Trump, ele tem pouca simpatia mundial nesse momento. Porque ele está fazendo um trabalho reformista lá, né? No sentido da mudança da estrutura de Estado e, enfim. E conseguiu angariar a antipatia de um volume muito grande de estados e pessoas, né? Então é positivo para nós. Para que a gente vai inventar um outro super amigo se a gente tem um super amigo que quer ser nosso amigo e já tem um histórico de amizade antigo com a gente? E a China não tem condição operacional para dominar nada no Brasil. Ela não tem. Primeiro que tem um problema cultural monstro. E isso por si só já é um empecilho quase que intransponível. Mas eles agora, após essa crise aí do coronavírus, o país que tem mais problema no mundo é a China. Não é o Brasil, não é os Estados Unidos, não é a Itália. Isso já tinha sido dito, né? Aqui o nosso caminhozinho aí. Então, meu amigo, nosso inimigo externo simplesmente não existe. A gente precisa tirar isso do nosso radar, porque isso tem arrefecido os ânimos aqui dentro, piorado o ambiente político de tal maneira que não tem mais função de ser. Às vezes um inimigo externo serve para você unir um país, né? O americano faz isso bem, né? Os países mais antigos, de culturas milenares, fazem isso muito bem, porque eles têm uma história própria muito consolidada. Então quando aparece um inimigo antigo, aquilo é positivo. Mas no nosso caso é besteira. Beleza? Não cai nessa de China e Estados Unidos. Brasil acima de tudo. Mas vamos com força sair dessa crise. Um abraço para você.